Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior. Que alegria, estamos juntos de novo. Hoje, o áudio especial número 2. Eu sei que muitos dos irmãos ficaram um tanto assustados com o que ouviram ontem, mas é verdade, sim. Paulo fora um grande apóstolo, escolhido por parte do Senhor Jesus, e tal como o nosso grande Deus fazia com Moisés, conversando face a face, também o Senhor face a face conversava com Paulo, instruía Paulo, direcionando-o a todos os fatos que deveriam ser registrados na palavra de Deus. Agora, olhe que interessante, mas pastor, Paulo preenchia realmente todas as condições para ser apóstolo? Porque, pelo que eu leio aqui, amado pastor, os discípulos, quando Judas faleceu, se reuniram e Pedro coordenou aquela reunião, isso está em Atos capítulo 1, e escolheram Matias para ficar no lugar do nosso antigo Judas Iscariotes. Os critérios foram os seguintes, vamos lá, Atos capítulo 1, abra, versículo 21 em diante. Assim diz Pedro: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. E aí, toda a história, 2 se apresentaram como possíveis, né, porque preenchiam todos esses requisitos, José e Matias, e lançaram a sorte, e a sorte caiu em Matias, e Matias ficou no lugar, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Versículo 26, assim diz. Pastor, Paulo não viu Cristo e conviveu com Cristo desde a época que foi batizado até a época da ressurreição e que se faça testemunha da ressurreição. É interessante esse ponto. Aqui um grande problema, né? Um grande problema que talvez impediria Paulo de ser apóstolo. Mas é muito fácil entender isso, olha. O que Pedro aqui quis dizer é o seguinte, nós precisamos de alguém que tenha convivido com Cristo, que tenha visto Cristo, que tenha ouvido a voz de Cristo, que tenha tido estado com Cristo como nós estivemos desde o batismo, na época de João, até o dia em que ele foi assunto aos céus, para que este possa ser testemunha da ressurreição. Então, a evidência de que a necessidade de que teria que conviver e estar é para evidenciar a ressurreição. E, obviamente, somente esses 2 homens poderiam preencher esse cargo e, ótimo, Matias entrou no lugar. Agora, se você parar e pensar, a evidência está na questão da ressurreição. E a evidência está na ressurreição em razão de ter convivido com Cristo. Cristo mesmo escolheu Paulo para ser o último dos apóstolos e Cristo mesmo disse, eu vou te aparecer, vou conversar com você, vou falar com você, vou te instruir, vou te ensinar e você vai ser meu ministro, meu apóstolo, porque eu diretamente te escolhi. Então, se você parar e pensar, os 2 requisitos foram preenchidos. O primeiro requisito, convivência com Cristo. Paulo literalmente convivia com Cristo.
Cristo, durante toda a vida de Paulo, aparecia para Paulo, conversava com Paulo, falava diretamente com Paulo, ordenava que Paulo simplesmente anotasse aquilo que ele estava ensinando para Paulo, como fez com todos os discípulos, e Paulo assim se torna a última grande testemunha da ressurreição, preenchendo os requisitos que estão aqui em Atos capítulo 1. Vede, pois, comigo alguns fatos interessantes. Abra Gálatas capítulo 1. Em Gálatas capítulo 1 diz de forma muito clara: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Veja que Paulo mesmo sabia do seu chamado apostólico, E ele, lá no versículo 11, diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, simplesmente Cristo aparecia a Paulo e revelava a Paulo o que ele tinha que saber. Por quê? Para que Paulo pudesse provar que também era apóstolo, tinha que conviver com Cristo. Só que Cristo aparecia para ele, o Cristo ressuscitado, instruindo a ele como instruiu completamente aos seus queridos apóstolos quando estava vivo e andava perante os homens encarnado aqui na terra. Então, olha que interessante, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse aos gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei depois para Damasco, e depois 3 anos fui a Jerusalém ver Pedro, fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Então veja que Paulo se coloca dentro do corpo apostólico e ele diz: eu também sou apóstolo, constituído por Cristo, e preste atenção, o evangelho que eu aprendi foi direto de Cristo, ele ressuscitado me apareceu e me ensinou. E mais ainda me mandou ensinar a vós. Por isso estou mandando essa carta, e é para aprender e não sair do evangelho que eu estou simplesmente lhe falando. Porque se inclusive aparecer um anjo pregando outro evangelho, ele é anátema, ele é maldito. Agora vá para o livro que segue na sua querida Bíblia, o livro de Efésios. Você estava em Gálatas, capítulo 1, agora vá para Efésios, capítulo 3. Olha que interessante. Em Efésios, capítulo 3, Paulo fala algo muito interessante. Achou? Vamos do versículo 1 em diante. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifesto pela revelação, ou seja, ele foi revelado sobre o ministério dos gentios e a salvação chegando aos gentios. Como antes um pouco vos escrevi. Ele está falando do capítulo 2. Por isso, quando ledes, ou seja, ao ler o que eu escrevi, podeis perceber a minha compreensão do ministério e do mistério de Cristo,
o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, preste atenção. Há uma série de fatos que eu estou escrevendo para vocês, que me foi revelado por Cristo, e aqui ele fala, me foi revelado pelo Espírito, exatamente como Cristo disse, que o Espírito viria e que o Espírito nos conduziria a verdades que Cristo ainda não tinha manifesto, porque nós não tínhamos como receber. E aqui Paulo está dizendo, olha, uma série de fatos me foi revelado pelo Espírito para que vocês saibam, vocês entendam e vocês vivam. Ou seja, Paulo está dizendo que o que ele falava e o que ele escrevia era a palavra de Deus. Olha o versículo 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos, e ele se considerava apóstolo e era apóstolo, e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo, Cristo não é só para os judeus, é também para os gentios, e nós somos participantes de um corpo só, do qual, versículo 7, fui eu feito ministro, ou seja, apóstolo, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Operação do seu poder. E veja, meu amado irmão, quando você pega os outros textos de Paulo, Paulo é claro, direto e objetivo em defender o seu apostolado. Abra 1 Coríntios capítulo 9. Olha como ele começa dizendo, não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? E ele chega a dizer no versículo 2, olha, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vocês aí de Corinto, eu sou apóstolo, porque vocês são o selo do meu apostolado. Ou seja, a igreja de Corinto, vocês são a maior prova de que eu sou apóstolo, sim. Pastor, então quer dizer que nossa igreja crê que o apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos? Sim. O último chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, constituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que tinha contato direto, acesso direto a Deus e recebia as revelações tanto do próprio Cristo quanto do Espírito Santo. E por intermédio do apóstolo Paulo, o Senhor nos deu simplesmente 2/3 do Novo Testamento, e a igreja está fundamentada assim em Cristo e na doutrina dos apóstolos, dentre ele o amado apóstolo Paulo. E mesmo que ele não tenha vivido junto com os outros 11 apóstolos, dia a dia, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, o Senhor revelou a ele tudo o que ele precisava saber sobre a vida do Senhor Jesus. Abra 1 Coríntios capítulo 11, bora! Paulo estava no dia em que Jesus foi traído? Não. Em que ele comeu do pão e repartiu e entregou para todos? Não. Ele viu Jesus dizendo a Judas, vai e faz o que você tem que fazer? Não, ele não estava. Agora, olha o que Cristo fez com ele. Olha o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Cristo ensinou o que para ele? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Ou seja, a falta de vivência de Paulo quanto aos fatos históricos de Cristo foram supridos todos por revelação pessoal direta de tudo que aconteceu, porque Jesus Cristo mesmo apareceu a ele e ia revelando a ele todos os fatos. Irmãos, Paulo é extraordinário. E a nossa igreja crê sim que o apóstolo Paulo é apóstolo. Tá, pastor, mas para ser apóstolo, ele tinha que ter visto também Cristo ressuscitado.
Irmãos, meu Deus do céu, Cristo conversava com Paulo, era quase todo dia, meus irmãos. Mas pastor, eu quero um texto. Tá, então tá bom. Se você quer um texto, vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 diz assim. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Versículo 5. E que foi visto por Cefas, ou seja, Pedro, e depois pelos 12, e que foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, né? Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, que foi exatamente o momento em que Cristo chama seu irmão, né, para o grande ministério, e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, ou seja, Cristo aparece a Paulo pelo último, e foi o último para quem Cristo apareceu. Mas pastor, então peraí, se eu acreditar que Paulo é apóstolo, hoje então, obviamente, se Cristo aparecer para alguém, ele pode se tornar apóstolo? Não, de maneira alguma. Por causa de um texto. Apocalipse capítulo 22, 18, 19 e 20 dizem assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus virá sobre ele pragas descritas desse livro. E se alguém tirar qualquer parte do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, aqui foi a revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João. E ele diz: João, acabou. Aqui se encerra. Ninguém mais pode acrescentar, ninguém pode tirar. A Bíblia se encerra aqui. Ou seja, não há mais apóstolos após você, querido João, que vai, obviamente, morrer como o último dos apóstolos. Assim, irmãos, absolutamente tudo que Paulo escreve para nós é voz de Deus, porque nós temos que estar fundamentados na doutrina dos apóstolos. É interessante notar que o apóstolo Paulo, quando ele dá opiniões absolutamente pessoais, ele faz questão de enfatizar: digo eu, não Senhor. Digo eu, não Senhor. Mas até que ponto o digo eu e não Senhor caracteriza uma ordenança para nós? O critério é simples e fácil. Meu amado irmão, quando Paulo está falando, ele simplesmente está ensinando, e como apóstolo nós devemos prestar atenção. E aí você tem que ter a noção exata se ele está resolvendo um problema local, de uma igreja local, com fatos absolutamente locais, ou se ele está, além de resolvendo um problema local de uma igreja, está querendo se manifestar a toda a igreja do Senhor. Então, você tem que compreender algo extremamente simples. Por exemplo, nós vamos trabalhar, amados irmãos, com 1 Coríntios capítulo 11, em que trouxe o problema do véu dentro da igreja. Usa véu ou não usa véu? Usa véu ou não usa véu? E pastor, quando Paulo fala sobre a questão relacionada ao casamento, quando ele diz, seria bom que simplesmente o indivíduo ficasse solteiro como eu estou, né? Agora, se não consegue ficar, então que se case. Amados irmãos, raciocine. Você tem que separar quando o que Paulo fala é para responder um problema histórico e local, e quando o que Paulo fala é uma doutrina vindo da parte de Cristo. Então veja que interessante. No tocante ao capítulo 7,
É óbvio que quando ele diz, é melhor, simplesmente melhor, que fique solteiro, que não case, ele estava, como lhe falei no áudio que já estudamos, ele estava trabalhando com um problema local, ele estava trabalhando com uma questão que estava chegando, que era simplesmente toda a ameaça do Império Romano que viria com todas as perseguições, e ele dá nesse ponto uma interpretação particular para aquela igreja, para aquele momento. Tanto é que em outras cartas ele fala muito bem do casamento, ele defende o casamento e ele diz que é para casar. Agora, vamos lá. Quando ele diz, olha, digo eu quanto à questão do divórcio, não, Senhor. Aí, no tocante ao divórcio, o que ele está dizendo? Quando ele diz, digo eu e não o Senhor, ele está dizendo, isso aqui Cristo não tratou por uma questão simples. Não era problema isso na época de Cristo. Isso é um problema que apareceu nesse momento. E aí, quando ele diz, digo eu e não o Senhor, ele nesse ponto aqui, ele não está falando só com uma igreja num tempo, num fato histórico. Ele está falando com todos nós. E aí é óbvio que é uma ordenança. Ou seja, eu não deixo minha esposa por nada. Eu estou casado e é para o resto da vida. A não ser que um dia ou ela me traia, ou então um dia ela olhe para minha cara e diga o seguinte, ou eu ou Jesus Cristo, ou eu ou Jesus Cristo. E ela se afaste de mim, o que eu vou fazer? É isso que Paulo está dizendo. Então você tem que compreender quando é que Paulo está falando especificamente a uma igreja, num problema local, resolvendo uma questão local, e quando ele está falando de forma universal a todos, porque ele tinha autoridade apostólica. Por isso que nós estamos lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, e ajudando aos irmãos a entenderem cada um destes maravilhosos momentos. Cada um desses momentos. Quando é que o apóstolo, não só Paulo, também Pedro, também João, quando é que eles estão falando de forma geral ou quando eles estão falando em um problema absolutamente localizado. Por fim, então, eu deixo aos irmãos uma recomendação. Leiam um livro fantástico, 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 e que tem por nome Entendes o que lês? Entendes o que lês? De Gordon Free. É o melhor livro sobre interpretação bíblica e ele trata com profundidade cada um desses aspectos. Tá certo? Nós vamos deixar uma foto e, obviamente, essa foto estará sendo mostrada agora pelo nosso pastor Eber no final deste querido e amado áudio. E ficará um link para que você possa entrar numa loja, comprar esse livro que será fundamental para você. Deus te abençoe, não se preocupe, continuaremos estudando com calma e mostrando aquilo que é aspecto geral e aquilo que é aspecto absolutamente local. Deus abençoe a todos.